Boa noite, meu nome é Rafael Gomes, professor do projeto é o Lucas. Eu vou estar apresentando o Sprint 1, que é o tema de energias renováveis e sustentabilidade social. Então, a primeira etapa que eu vou falar aqui é sobre a introdução e conceitos de energia solar fotovoltaica. Então, eu vou falar aqui sobre o tamanho do mercado, né, sobre a geração de fotovoltaica. Porém, todos os fatores que a energia solar seguirá uma ótima opção para 2024. O atual cenário é de painéis solares mais baratos, retorno de investimento mais rápido e perspectiva de alta das tarifas de energias. Então, eu vou falar aqui sobre a resolução 482 de 2012, que ela foi criada em 2012 na Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel. Ditou o futuro da energia solar no país, pois estabeleceu as condições gerais para o acesso da microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de energia elétrica e o sistema de compensação da energia elétrica. Agora eu vou falar sobre a Lei 14.300 de 2022. O nosso ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos, né, a Lei 14.300 de 2022, que institui o marco legal do micro e mini geração da energia. Essa modalidade permite a consumidores produzirem a própria energia que utilizam a partir de fontes renováveis. A lei foi publicada no Diário Oficial na União. Eu vou falar sobre aqui a empregabilidade e oportunidades do setor diretas e indiretas. O setor de energias renovável lidera o quadro de vagas com 373 mil empregos concedidos. Vou falar aqui sobre agora a radiação solar, que é a composição do espectro solar. A radiação solar, assim como de qualquer outra estrela, é formada por todos os tipos de energia transmitidas por fótons. Esses tipos de energias também são conhecidas como comprometimento de ondas, porque os fótons, embora sejam partículas, também se comportam como ondas. Agora eu vou falar sobre a diferença da radiação e irradiação. Enquanto a palavra radiação refere-se à energia que é emitida na forma de ondas eletromagnéticas, a irradiação refere-se à exposição a essa radiação. Por exemplo, a radiação solar irradia o planeta Terra, provendo-lhe de energia em forma de calor e luz visível. Sazonalidade do Sol. Basicamente, o que acontece é que, dependendo da época do ano, vão ocorrer alterações na geração de energia solar, pois o tempo que ocorrem as radiações solares varia. Eu vou abordar agora aqui alguns ângulos, né? Tem o ângulo zenital, nada mais é do que um ângulo vertical de um teodolito ou estado total. Vou falar sobre a altura e a elevação solar, que é um termo que se refere ao quê? Ao momento em que o Sol, né, começa a subir acima do horizonte, marcando o início do dia. É um fenômeno natural que ocorre todos os dias, desempenhando um papel fundamental em várias áreas, desde a agricultura até a navegação. Ângulo azimutai. O azimute é o ângulo que a projeção do Sol faz com a direção norte entre o Sol e o plano horizontal. Orientação do módulo fotovoltaico. No caso do Brasil, o módulo solar deve ter face orientada para o norte. O direcionamento para o norte evita o sombreamento dos módulos, alcançando o maior rendimento possível. Vou falar sobre a inclinação dos módulos agora. Geralmente a inclinação vai variar entre 25 a 30 graus. Uma inclinação inferior a 15 graus não é aconselhada, pois tende a acumular muita sujeira na superfície dos painéis. Rastreadores solares. Um rastreador solar é um dispositivo que orienta a carga em direção ao Sol.
As cargas úteis geralmente são painéis solares, calhas parabólicas, refletores Fresnel, lentes ou espelhos de um heliostato. Vou falar sobre alguns componentes de radiação solar, que é direta, difusa e um pouco de reflexão. A radiação difusa é uma luz solar recebida indiretamente, resultante da ação da difração nas nuvens, nevoeiro, poeiras, em suspensão e outros obstáculos na atmosfera. E a radiação direta é uma luz solar recebida diretamente do Sol através de um raio solar. Vou falar agora sobre células fotovoltaicas, né, que é a estrutura e o efeito fotovoltaico. A curva característica de módulos fotovoltaicos. A curva corrente, né, versus a tensão ou curva é uma curva característica de módulos fotovoltaicos, que serve para o quê? Para a avaliação dos módulos. Essa curva traz importante respeito das características construtivas dos painéis. Além disso, sobre a string de painéis. Qual que é os principais parâmetros do datasheet dos módulos? A gente pode encontrar no datasheet o dimensionamento do sistema e a necessidade de considerar alguns importantes, né, dos parâmetros. São eles. Então, nesse datasheet, todo documento que a gente encontra é algumas especificações. A potência máxima, né, da entrada, a tensão máxima da entrada, a tensão de inicialização, corrente máxima da entrada e a corrente máxima do curto-circuito. Então, o datasheet é um documento que a gente consegue especificar todas, né, essas partes. E qual que é a influência da irradiação solar? A instalação de sistemas fotovoltaicos mostra uma alternativa promissora para a geração sustentável de energia elétrica. A realização de estudos de viabilidade de instalações fotovoltaicas é de extrema importância para verificar a disponibilidade do recurso solar no local da instalação. Vou falar agora sobre a influência da temperatura. O calor pode degradar as células solares e, consequentemente, diminui a tensão do circuito aberto e a tensão da operação, VOC e VMP. Por isso é necessário levar em consideração o coeficiente da temperatura em um projeto de sistema voltaico. Célula policristalina. A placa solar policristalina ela é caracterizada por suas células solares de coloração azul e bordas retas. A eficiência energética dos painéis policristalinos pode chegar de 13% a 16%. Isso acontece por causa da sua composição, em que os elétrons possuem menos espaços para moverem-se livremente. Células monocristalinas. Como os vimos no mercado, fornece placas solares monocristalinas e policristalinas. Apesar de similares, essas duas categorias ainda contêm muitas diferenças. O monocristalino significa que cada célula solar foi produzida a partir de um único cristal de silício. Então tem aqui, ó, STC e NOCT. Determina o que? O painel solar se comporta nas STC, que são condições padrões de teste. E a NOCT, que é a temperatura nominal de operação de célula solar, quando é submetido a uma carga. Parte 3. Associação de módulos, né, que tem série e paralelo. A associação em série de várias células aumenta a tensão aos seus terminais, mantendo a corrente, enquanto que a associação paralelo aumenta a corrente aos terminais da associação, mantendo a tensão. Vou falar sobre agora a associação de módulos iguais e módulos diferentes.
Uma associação de módulos iguais refere-se à conexão de unidade ou componentes idênticos em um sistema, como por exemplo, ligar várias baterias iguais em uma série ou um paralelo. Isso é comum em eletrônica e sistemas elétricos, para aumentar a capacidade da energia ou da voltagem, dependendo da configuração. Por outro lado, a associação de módulo diferente envolve o quê? A conexão de unidade, ou componentes que não são idênticos entre si. Isso pode ser feito por várias razões, como complementos de habilidade ou características de cada módulo. Em resumo, enquanto a associação de módulos iguais busca aumentar a capacidade ou potência de maneira uniforme, a associação de módulos diferentes é mais estratégica e visa o quê? Otimizar o desempenho geral do sistema. Parte 4, vou começar a falar sobre perdas, relacionadas aos módulos. Por exemplo, temperatura. As perdas relacionadas aos módulos podem ocorrer por vários motivos, sendo a temperatura um dos fatores mais significativos. Então tem a perda por condução térmica, quando módulos operam em temperaturas elevadas, perda por resistências internas, que a temperatura pode influenciar diretamente a resistência interna dos materiais utilizados no módulo, degradação dos componentes, que são temperaturas extremas que podem causar degradação prematura dos componentes dos módulos, e perdas por irradiância. Em sistemas fotovoltaicos, a temperatura dos painéis solares pode afetar a eficiência da conversão de energia. Perdas por dissipação do calor, que gera um sistema que gera calor, como módulo de potência em eletrônica de potência, e podem sofrer perdas significativas em sua eficiência. Vou falar agora aqui sobre o sombreamento, O sombreamento é um fenômeno que pode impactar significativamente a eficiência dos sistemas fotovoltaicos, especialmente em instalações onde os módulos solares estão sujeitos a obstruções como árvores, edifícios ou estruturas adjacentes. Para mitigar os efeitos do sombreamento, os sistemas fotovoltaicos frequentemente utilizam o quê? Diodos de bypass nos módulos solares. O que é o diodos de bypass? Eles são instalados em cada série de células para criar caminhos alternativos para a corrente elétrica. Isso significa que se uma célula ou parte do painel estiver sombreada, o diodo de bypass permite que a corrente elétrica contorne a área sombreada, mantendo a produção de energias nas células. Vou falar sobre o formato retrato. Quando os módulos são instalados no formato retrato, isto é, com a maior dimensão verticalmente, o impacto do sombreamento de objetivos da horizontal é minimizado. E o formato paisagem. Quando os módulos são instalados no formato paisagem, isto é, com a maior dimensão horizontalmente, o impacto do sombreamento vertical é minimizado. No entanto, se uma obstrução horizontal, como um telhado, estiver presente, ela poderá afetar uma grande parte das moléculas em séries, reduzindo significativamente a eficiência do painel.